Boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial, aqui nas galerias desta casa, e de forma virtual. Solicito aos senhores e senhoras vereadores para que faça a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 141, versículo 2. Suba até a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer as minhas mãos com oferenda vespertina. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Veto total oposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL/62/2025. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo número PE/58/2025. PE/59/2025, PE/60/2025 e PE/61/2025, de autoria do prefeito municipal. Indicação de número 377/2025, autor Valmir D'Agostin. Indicação de número 378/2025 a 379, autora Gorete Corrêa Boaroli. Indicação de número 380/2025 a 381, autor Aldinei João Potelec. Indicação de número 382 a 383, indicação Ademir José Honorato. Indicação de número 384 a 385, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de número 507/2025, autor Valmir D'Agostin. Requerimento de 508/2025, autor Aldinei João Potelec. Requerimento de número 509/2025, autor Valdeci Bittencourt. Requerimento de número 510 a 512, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 513/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 514/2025 a 515, autora Gorete Corrêa Boaroli. Requerimento de número 516/2025, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 517 a 518, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 519, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 520/2025, autor Marcos Soares Machado. Vereadores e vereadoras, antes de passar para o horário político, a sessão será suspensa por até 10 minutos para que ouçamos a proposta do projeto de lei do prefeito Wagner Espíndola. Reabertos os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Presidente, gostaria de encaminhar a mensagem de condolências à família da senhora Miriam Baldessar Nuremberg. Atendido de plano, vereador. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Mas antes quero registrar a presença ilustre desta casa do nosso prefeito Wagner Espíndola, nosso vice-prefeito, colega vereador Salésio Lima, nós hoje representando, estando lá como nosso vice-prefeito, aprendemos muito aqui, Salésio vereador, parceiro, secretário de saúde, secretário David, secretário de assistente social, a secretária Dude, vereadora também. É um prazer estar recebendo vocês na galeria desta casa. Conforme a ordem de sorteio, hoje chamamos os vereadores, começamos com os vereadores do PSDB, vereador Daniel Cipriano, ausente. Vereadora Gorete Mendes Boaroli.
senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais. Eu subo essa tribuna hoje, senhor presidente, para falar de um assunto que eu venho batendo firmemente nesta casa, sobre as pessoas em situação de rua. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que em minha família hoje tem uma pessoa que está em situação de rua por causa da drogadição. E eu acho que não tem família que não tenha uma pessoa, ou um conhecido, ou alguém que já não passou por esta experiência, que eu acho que é uma das piores que existe. É uma doença que está tomando conta da nossa sociedade. Ela não escolhe classe social, é rico, é pobre, é estudado, é não estudado. E me preocupa muito. Eu fico um pouco emocionada porque é sangue do sangue da gente. Quando a gente vê naquela situação e a gente oferece, esse cidadão, eu já internei em N clínicas. Sabe, vereador Toninho? Teve uma situação que eu internei ele na segunda de manhã, na terça à tarde ele estava na rua novamente. E vice-versa. E nós, família, quem é família sofre muito. Várias vezes, dias de frio, a gente fica pensando aonde que o cidadão está. Numa marquise de uma loja, ou num chão. Só que a gente nota que eles perdem totalmente o senso, a ponto de ele entrar na casa da minha irmã e quebrar toda a mobília que lá tinha. O pouco que ela já tinha, ele quebrou. E não é a primeira vez. Já tentamos fazer internação através da justiça, só que quando ele sabe que a gente vai fazer isso, simplesmente ele some. Por último, agora, a gente ficou sabendo que ele estava lá no viaduto da Via Rápida e houve uma briga lá, entre eles mesmos eles se brigam, porque se um não tem, o outro quer também fazer uso daquela droga. E eu sei que ele estava bem ferido, mas a gente fica de mão atada. Sabe, a gente se sente impotente sobre aquela situação. Por isso, eu peço a todos que estão aqui, aos que nos acompanham através da rede social, cada vez que eu venho falar sobre isso, eu recebo muitas mensagens de mães, de amigos que têm essa situação. E eu digo que a gente tem aí uma oportunidade de virar a página hoje. Então, eu peço a vocês, nobres vereadores, lembre-se desse cidadão que está na rua e que talvez amanhã não esteja mais, ou que cometa um crime maior. Muito obrigada, presidente. Seguimos com o vereador do PSDB, vereador Neto Jôni. Você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Neri Xavier. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa e pelas redes sociais. Quero aqui saudar de forma muito especial na galeria nosso prefeito Vaguinho, vice Salésio Lima, nossa secretária de Assistência Social, a Dude, juntamente com o David, secretário de Saúde, ao doutor Jusemar Rampinelli, meu colega, amigo. Quero dizer que hoje é um dia muito especial em receber nessa casa o nobre prefeito Wagner de Espíndola, que fez, nesses últimos dias, um grande papel, né, de se colocar no lugar do próximo, no lugar onde as pessoas mais vivem com dificuldade. Mas eu vou falar um pouquinho de coisa boa e depois eu vou voltar para esse tema. Na última quinta-feira, fui convidado, na semana passada, de acompanhar a delegação de Criciúma Futsal, onde faz história também na nossa cidade, e fui convidado para ir até Recife, né, estado do Pernambuco, aonde
pude acompanhar a delegação de Criciúma Futsal, onde o prefeito tem feito um investimento muito bacana no esporte da nossa cidade, projeto onde que a gente deu início em 2021 e hoje virou realidade, aonde Criciúma tem disputado grandes competições, grandes jogos, e jogando com um time de nível de Série A, prefeito, onde a gente jogou lá no último final de semana com o Sport Recife, onde a gente empatou, Miri, de 1-1, tu que já foi da área de esporte, e a gente trouxe a classificação antecipada para a cidade de Criciúma, onde tem a oportunidade, o vereador Potelec, de, na próxima etapa, pegar o Vasco da Gama. Criciúma para o mundo. Onde já se imaginou, Criciúma no futsal, jogando com grandes equipes e viajando com delegação, vereadores. Presidente, não consigo falar, presidente. Não consigo falar, está um barulho aqui, presidente. Não, eu acho que é muita contenda aqui na tribuna depois, por exemplo. Senão eu gostaria de rever o meu tempo. Restabeleça 15 segundos para o vereador Neto Joni. Até perdi o time da fala. Queria dizer para o nosso presidente que Criciúma voltou a ser grande no cenário do esporte. Não tem mais barulho. Volta de volta o meu vídeo, fazendo favor, técnica. Tanto que o vídeo não tem nem barulho. Ô, senhores vereadores, mas eu queria compartilhar com os vereadores sobre o que Criciúma tem feito no esporte fora da nossa cidade. Tem sido espetacular, tive o prazer de acompanhar eles durante o final de semana e dizer para os nobres vereadores e colegas que momento diferenciado que Criciúma tem vivido no cenário nacional. Padrão CBF de viagem, diferenciado, alojamento diferenciado, viagem aérea, e eu vou dizer para vocês, Criciúma já, não tenho dúvida, vai estar disputando uma Liga Nacional do Futsal. Isso já vai tornar uma realidade, porque estamos pensando grande, estamos sendo diferente. Voltando um pouquinho de Recife, não queria entrar nesse tema, dessa questão que nós estávamos falando, mas eu fiquei lá na sexta, no sábado e na quinta-feira, rodei um pouco a cidade, já tinha ido outras vezes lá para passeio, em Porto de Galinha, naquela região lá do oeste. Mas eu fiquei lá na capital de Recife, da sexta e para sábado, e eu quero dizer para vocês, uma cidade com 1.250.000 habitantes, 37 vereadores, uma capital. Nós estamos no céu, prefeito. Aquela cidade precisava de um prefeito vaguinho. Me orgulho vendo você aqui. Olha, gente, passear lá é bacana, agora viver lá é difícil. Meninas de 7, 8 anos se prostituindo. Uma situação de moradores de rua terrível. Quando o prefeito se disponibiliza e vir aqui no Legislativo, ele está antecipando uma morte para o futuro, que pode acontecer daqui para frente. E hoje eu vejo porque que muita gente de lá tem vindo para morar, principalmente na nossa cidade. 25% daquela capital vive do Bolsa Família. E quero dizer uma coisa para vocês, senhores. Indiferente de ser votado hoje, tenho certeza que muitos vereadores vão ser sensatos e sensíveis em votar isso hoje. Mas me sinto muito confortável, presidente, amanhã, desse projeto ser votado no meu distrito. Porque eu tenho muito respeito às pessoas e eu sei a dificuldade que um pai e uma mãe têm de ter um filho drogado dentro de casa. Eu vejo na fala da vereadora Goretti que ela se emociona. Uma vez já subi nessa tribuna e falei que eu não tenho problema na minha família sobre isso. Mas eu vejo e sinto na pele dos amigos e dos colegas vereadores. E não estou fazendo média, não. Porque quem gosta de fazer média é caminhão na estrada, essas coisas aí, né? Não é porque o prefeito está aqui presente, não. Mas a humildade dele vir falar com a gente, dele ter esse respeito pelo próximo, dá para ver, Goretti, que foi realmente, depois daquele acontecido que ele sentiu na pele, nos últimos dias, o reconhecimento que ele já tinha, que ele vai fazer acontecer. E, de novo, eu vou dizer, amanhã tem a nossa sessão no Distrito de Rio Maina. Se hoje não for aprovado o projeto,
me sinto muito confortável para debater esse tema e ser aprovado na minha comunidade, onde eu quero fazer o convite a todos os vereadores. Amanhã a gente vai estar fazendo um tour pelas rádios da cidade. Obrigado, prefeito, obrigado aos meus pares vereadores, os dois, Daniel, que me apoiaram nisso. Eu tenho certeza que amanhã todos vão ser recebidos no melhor local, onde a gente pode estar discutindo vários temas. Não gostaria que fosse esse tema, mas se for, estou muito confortável para ser parceiro nisso e juntamente com a comunidade, que eu gosto de gente e gosto de trabalho. Melhor ainda se for lá amanhã, tá bom? Que Deus nos abençoe, que temos uma semana maravilhosa na proteção de Deus. Forte abraço a todos e boa semana. Vereador do PP, vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos que nos acompanham essa tarde, saudar o prefeito Vaguinho, vice Salésio, secretária Dude, o David, sejam todos bem-vindos. Eu hoje quero falar um pouco daquilo que durante a semana convivemos. Estivemos lá na empresa Cristal Copo, levando uma homenagem estabelecida por esta casa aqui, onde tivemos lá uma palestra com o senhor Anselmo Freitas e o senhor da empresa, o senhor Gustavo, filho dele, e onde tratamos de vários assuntos de pauta importante para a cidade. Uma empresa que tem 1.200 colaboradores, uma empresa que tem 7 empresas localizadas, um faturamento muito grande, um empresário visionário, empreendedor, acolhedor e humano. E durante a conversa com ele, tratamos de um assunto muito pertinente, com referência aos ônibus, à mão de obra, que lá não chegavam para que pudesse não ter a rotatividade naquela empresa. Em seguida, visitando o prefeito Vaguinho e o vice Salésio, junto com a empresa Setap, onde aprovamos aqui incentivos fiscais àquela empresa e tratamos também dessa pauta tão importante da Cristal Copo, onde o prefeito me colocou que já tinha tratado essa pauta com o Frank Robo, presidente da SIC, também com o Anselmo, e marcamos, prefeito, para o dia de amanhã, às 9 horas, juntamente com a diretoria de trânsito, para ir lá fazer uma visita novamente ao empresário Anselmo Freitas e levar lá um planejamento que pudemos nós atender a demanda dos seus colaboradores para que pudesse se dirigir ao trabalho. Então, parabéns, prefeito Vaguinho, por essa decisão. Fico feliz ter levado essa decisão tão importante para aquela empresa. E também falar desse projeto que vamos aprovar, se possível, no dia de hoje, projeto de suma importância. Me lembro muito bem, quando falo da defesa do bairro Pinheirinho, que tem tratando aquelas pessoas que ali convivem o dia a dia, muito bem com o projeto do vereador Marcos, dos roubos de fios, portas de alumínio. Então, esse projeto, com certeza, vem estancar, esse, né, vereador Juarez, que você tanto defendeu, essa pauta tão importante para a nossa casa. Então, conte comigo, prefeito, esse projeto tão importante para a nossa cidade, que isso vai trazer alegria, salvar uma vida, com certeza, que, como diz a vereadora Goretti, quem sabe uma hora, meia hora, poderá trazer uma grande tragédia a alguma família. Você imagina só uma pessoa drogada entrando na sua casa, muitas vezes matando o pai, a mãe, para que pudesse pegar o recurso para comprar a droga. Então, conte comigo, estarei de acordo e a favor desse projeto tão importante para a nossa cidade. Vereadores do PSD, vereador Antônio Manuel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui o nosso prefeito Vaguinho, Salésio Lima, nosso vice, Dude, David e as demais pessoas que nos acompanham. Primeiro, quero parabenizar aqui o nosso prefeito Vaguinho por ter vindo até esta casa aqui e expor para nós esse projeto tão importante para a nossa cidade e que ele sentiu na carne, vivendo o momento ali, se colocando no lugar dessas pessoas de rua. Muita gente pode até dizer, é um projeto simples, tal, mas
a importância desse projeto, ninguém pode imaginar o fortalecimento que é para a nossa cidade esse projeto aí, com referência a essas pessoas de rua. A nossa cidade ela é vista como uma cidade exemplo de Santa Catarina e do Brasil, e nós não queremos, na nossa cidade, ser malhada como uma cidade que tem pessoas de rua aí que fica espantando, principalmente os nossos turistas, as pessoas que aqui vêm fixar residências. Ainda conversando com o pessoal de Porto Alegre, aí no mercado esse final de semana, aí as pessoas que vieram de lá me colocaram o seguinte: nós estamos aqui em busca de uma oportunidade. Nós estamos fixando residência aqui em Criciúma, porque em Porto Alegre nós não conseguimos mais andar nas ruas. E aí a gente vê a importância desse projeto, que as pessoas já ficam analisando a maneira como nós se comportamos a partir do momento que nós temos e que nós buscamos uma alternativa para essas pessoas que estão na rua. E a gente que tem na família, tem os amigos, eu trabalho lá na Ibralite, a gente vê muitos pais que lá trabalham, que têm os filhos que hoje, infelizmente, em vez de eles buscar uma alternativa de um trabalho, ficam na rua fazendo o que fazem, roubando ou fumando essas drogas aí que vêm a prejudicar, e que, infelizmente, eles, além de eles estar envolvidos nisso, eles ainda levam outras pessoas junto com eles, quando aquelas pessoas não estão preparadas ainda pela sua própria família, que às vezes o problema vem na sua residência, onde seus pais não têm um tratamento, talvez, com eles, de um diálogo ou coisa parecida, e que eles buscam uma alternativa de vida pior, que é se envolver quando tem um colega que leva ele a se marginalizar, dando esse segmento que nós não queremos, que é se envolver no mundo da droga. Então, Vaguinho, meus parabéns, esse projeto vem de encontro àquilo que nós sempre queremos, que é o melhor para a nossa cidade, e que essas pessoas que estão na rua também tenham uma vida digna também, a partir do momento que eles também concordem com isso, e que a gente vai trabalhar dessa forma, procurando recuperar, que não é só salvar uma vida, é salvar uma pessoa, a família, enfim, às vezes até pessoas casadas, têm seus filhos que estão na rua também. Seguimos com o vereador do PSD, vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, a mesa diretora, os meus pares, o presidente do meu partido, vice-prefeito Salésio Lima, o nosso prefeito Vaguinho, nossa querida e amada secretária Dude Sônia, que tem feito um excelente trabalho, o David. Eu venho falar, senhor presidente, de um tema que a gente está discutindo nessa casa, que é a questão dos moradores de rua com foco na dependência química. Há a tramitação agora do PE 60, que trata sobre a internação involuntária, senhor presidente. E ficava me lembrando das violações de direitos humanos que alguns querem falar. Uma lei, senhor presidente, que vem de encontro ao coração do criciumense. E não quero falar do usuário de droga, porque minha família já sofreu demais. Mas eu quero falar daquela criança que vai para a escola e tem que se deparar, senhor presidente, com zumbi. Com zumbi, um craquento. Ou aquela senhora que acorda às 5 horas da manhã para ir na parada de ônibus, ir para a facção de roupa, ou trabalhar em fábrica, e ela não tem segurança. Porque, infelizmente, aquele ser humano, ele já não tem mais a autonomia da vontade que a gente fala. Ele já não tem mais vontade própria, porque ele só se movimenta na questão de usar droga.
alimenta as facções e as organizações criminosas. O PCC, o Comando Vermelho, aqui no estado de Santa Catarina, o PGC. É isso que esse craquento que está lá na rua, aquele usuário que já perdeu a sua dignidade, ele vai matar, ele vai estuprar, simplesmente por causa de uma pedra de crack. É disso que a gente está tratando. E eu saldo o prefeito Vaguinho de ter a coragem de apresentar esse projeto da internação involuntária. Há de ter coragem, sim, de enfrentar esse tema. E diferente da cidade de São Paulo, ou de outras cidades que não deram certo, aqui em Criciúma a gente trabalha de maneira séria. É o médico que vai dizer, esse caso, ele tem que ser internado. Agora, falar de violações de direitos humanos de um país que viola direitos humanos básicos. Ora, antes de 2021, a gente teve o massacre de Barbacena, a reforma psiquiátrica. Mais de 60 mil pessoas inocentes foram internadas involuntariamente, não porque eram drogadas, era porque elas tinham algum tipo de deficiência, autistas, síndrome do pânico. Aqui essa lei, prefeito Vaguinho, a gente está falando daquele ser humano que ele já perdeu a essência de ser ser humano, ele já não tem mais escolha. Ô, vereador, você dispõe de mais um minuto deste vereador. Ele já não tem mais escolha, ele alimenta o crime organizado, ele traz a insegurança. E diferente da Dude, que é uma pessoa iluminada e que acredita na recuperação do ser humano, Dude, e eu te saldo, porque não é fácil abraçar um craquete e dizer, esse camarada aí que roubou o fulano, que comete crime contra patrimônio, ele pode se recuperar. A sociedade de Criciúma pede, é urgente. A minha mãe, uma dona de casa, quando viu a entrevista do prefeito, ela falou, graças a Deus, aqui no bairro agora nós temos que internar esse pessoal. É a segunda chance. Eu ontem fui na festa da paróquia e as pessoas falavam, o meu filho, Daniel, eu não sei mais o que eu faço. Ele é viciado em cocaína, ele me bate. Mas agora o município vai internar. Se não resolver por 90 dias, ao menos vai me trazer a paz. Porque a mãe, o sonho de toda mãe, de um filho drogado, é ver o filho se recuperar. E é isso que a sociedade espera. É isso que eu espero, que esse projeto tramite e passe hoje. Com a palavra, o vereador do PSD, Márcio Darós. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. 2,5, vereador, desculpa. Boa tarde, colegas vereadores, membros da mesa diretora. Saldo especial novamente nosso prefeito Vaguinho, nosso vice Salésio, secretária Dude, secretário de saúde David. Também menciono o doutor José, nosso procurador do município. Primeira vez que subo aqui após os 10 dias à frente do executivo desta cidade, onde nesta casa aqui o nosso colega vereador Miri D'Agostinho também teve o privilégio, né, Miri? E muitas pessoas me questionam, vereador, como é que é sentar naquela cadeira? Na realidade, é inexplicável, é só quem senta lá que consegue dizer o tamanho da importância, não uma importância pessoal, mas ali tu realmente consegue enxergar o caminho que o governo quer seguir. Eu agradeço muito, prefeito Vaguinho, Salésio, pelo gesto e a oportunidade que me deram por estar lá pelos 10 dias. É uma outra visão que eu consigo enxergar do governo, entendendo muitas coisas que até hoje eu mesmo me questionava. Mas por que isso do governo? Agora eu sei. Parabéns, tenho certeza que o governo vai ser um governo de sucesso, como já é, aprovação de mais de 82%, e tenho certeza, prefeito Vaguinho, que só vai aumentar, porque eu sei que a ideia e o caminho que o governo quer perseguir, e está perseguindo por esse caminho ali, é o caminho da verdade e da vitória. Mas, claro, que são projetos iguais esses que o senhor encaminhou para nós aqui nesta casa, prefeito, que ele é discutido com muita serenidade
mas com muita responsabilidade. E dependendo também deste vereador, esse projeto, ele vai passar e aprovado hoje, nesta casa. Conta com esse presidente, vamos discutir, vamos pôr em pauta esse projeto, e tenho certeza que quem vai estar ganhando é o cidadão criciumense, a população criciumense, que aguarda por isso há muito tempo. Então, hoje, aqui, não posso deixar também de agradecer meu vice, Amaral, pela bela condução, que teve também aqui como presidente. Amaral, muito obrigado. E também tenho que dizer que por 10 dias agora estamos de molho. Disseram que após os 50 tudo começa a doer, realmente, mas 5 dias depois já começar a sentir, aí é muito rápido também, né? Mas só agradecimento e conte com esse vereador, presidente desta casa. Com a palavra, o vereador do PSD, vereador Amaral Bittencourt. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, eu não vou aqui subir essa tribuna para parabenizar o prefeito Vaguinho. Eu vou parabenizar Deus por o Vaguinho existir, pelo Salésio existir. O prefeito vinha aqui na casa, eu morador lá do bairro Boa Vista, moro no meio de centenas de mães que vivem de joelho porque os filhos estão na droga, para mim votar num projeto para uma internação compulsória. Isso é um absurdo, prefeito. Há de um vereador dessa casa que não votar nesse projeto, que amanhã eu caio estar na rede social com um vídeo. Eu, Amaral Bittencourt, eu quero que um vereador dessa casa não vote nesse projeto. O Zezé e a Preta venderam tudo que tinha por causa do Bruno. E mais, prefeito, eu quero te parabenizar, você e a Dude, a primeira-dama, a Gisele, a Cris Freta, porque na sexta-feira você realizou sonhos lá na Flor de Lis. 100 casamentos comunitários que pessoas que não podiam pagar nem a certidão. Pessoas chorando lá naquele cenário que eu nunca vi na minha vida. Foi 100 famílias com filho, com sogra. Realizou o maior casamento comunitário que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu agradeço a Deus de ter participado daquele evento, prefeito. Dude, você está no lugar certo, Dude. Você se elegeu para ser vereadora, mas Deus te colocou na Secretaria Social. Fica, Dude. David, muito obrigado pelo trabalho que tu vem fazendo na saúde. A saúde é uma pasta que nunca está boa. Infelizmente, é igual a carro velho, Deus. Então, prefeito, eu acho que esse projeto, internação compulsória, oh, Deus, muito obrigado. Chegou no momento certo. Muitas pessoas estão esperando que um prefeito tome essa atitude de pegar o seu filho e levar a foice. As mães dizem, Amaral, pede para levar a foice. Mas a foice não dá. As pessoas têm que querer. Não é assim. O governo não pode tomar uma atitude contra a lei. Mas agora, a humildade do prefeito reunir nós, vereadores, para pedir para que nós votássemos nesse projeto, meu presidente Márcio Tarossa. Nós que somos defensores do povo, se hoje esse vereador sair daqui, assinar esse projeto, e esse projeto passar em votação, que vai passar, já valeu pelos meus 4 anos de mandato, que eu sempre pedi a Deus. Já estou com a minha alma vencida. E outra, eu não acredito que vereador que vá na igreja vote contra um projeto desse. Muito obrigado. Seguimos o horário político com os vereadores do PL, vereador Ademir José Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, como nos assiste aqui em casa, presença do executivo aqui, o Wagner, o vice e tudo mais aqui, os secretários, sempre bem-vindos a essa casa aqui. Fala 2 assuntos. Um assunto é sobre o evento que aconteceu ontem no Brasil inteiro, né? Então, foi milhares de cidades, o evento, um chamado para realmente ir para a rua, para começar a discutir mais, chamar a atenção
daquele povo que ainda está meio, que está inerte, está dormindo, na verdade, está parado, ainda pensa que se tudo continuar como está, vai dar certo. Nós estamos indo para o buraco, certo? Essa é a verdade. A esquerda, eu sempre digo, ela está no fim dela, muita gente ainda crê fortemente, mas é assim, cada cabeça uma sentença. Eu espero que essa gente não pague o preço delas, porque nós vamos pagar junto. Querem ir para o buraco, querem ir para o inferno e querem que a gente vá junto. E falando em inferno, né, que é a vida, às vezes, na rua, de um esquerdista e de um drogado, eu não tiro muita diferença, desse PL 60, que vai estar na pauta de hoje. Não só eu, como a minha bancada também é favorável a esse projeto. O projeto todos são favoráveis, eu sou favorável e até um pouco mais, até questão de discernimento. Eu peguei até, tem um vídeo que eu passei para alguns esse final de semana aí. Se não fosse tirado esse camarada da casa dele como estava, eu acho que ele não estaria... Obrigado, Dude, pela busca daquele abençoado lá daquela região da Próspera lá. Estava lá há mais de semana trancado, fechado, lacrado. Era, bom, a vida que todos conhecem de como essas pessoas estão na rua. Às vezes por cachaça, prova, mas é por causa da droga forte. Então, realmente, essas pessoas só pegando mesmo, vereador Miri, e colocando. Eu temos muitos meninos nossos lá da quarta linha, meninos que hoje estão com 27, 30 anos, tem que já está morando em Floripa, a família não sabe se está vivo ainda. Tem outros que estão presos, teve que já morreu, teve lá, olha a quarta linha, gente. Tem que foi degolado, jogado em rio. Entende que a gente é mais do interior. Então, eu, como digo, a nossa bancada toda lá é favorável ao projeto. Cada um tem umas maneiras de discutir. Eu até, de repente, posso, né, magoar vocês para algum ponto, tenho certeza que não. Né, mas, às vezes, um dia pode fazer muita diferença na vida de muita gente. Então, por isso que eu sou favorável a esse projeto aí, vou votar junto com o Executivo e, logicamente, com a minha bancada também, que vai ser favorável, assim eu espero. Com certeza vão ser favoráveis. Muito obrigado, senhor presidente, e um abraço a todos. Com a palavra, o vereador do PSD, Juarez de Jesus dos Santos. PL. Desculpa, vereador. Já foi, vereador. Boa noite, presidente, colegas da mesa diretora, vereadores, público, que está aqui de forma presencial, em especial prefeito, vice-prefeito, as demais lideranças, o público que nos assiste também através das redes sociais. Eu já dei a minha palavra para o Vaguinho quando ele ligou para mim. Eu estava lá na casa do meu pai, lá na Boa Vista, cuidando dele, fez uma cirurgia. Eu falei para o Vaguinho, eu sou a favor, até porque a gente militou aqui em relação a essa pauta. O pastor Jair levantava essa bandeira da internação compulsória, e eu acredito nisso. E, de verdade, prefeito, não desvalorizando o fato de ter ido para a rua, para sentir na pele, mas porque a gente caminha nas ruas dessa cidade, anda nas sinaleiras dessa cidade, e a gente vê essas pessoas em situação de rua, então não preciso nem dormir na rua para me sensibilizar em relação a isso. Eu já há muito tempo tenho visto a necessidade realmente da internação compulsória. E, com certeza, esse projeto terá o meu apoio, terá o meu voto. Agora, todo respeito, os trâmites dessa casa não precisam ser aprovados hoje. Não há uma necessidade, não tem ninguém na forca aqui para aprovar hoje. Só nesse sentido. Nós temos um vereador que é médico, que é o presidente da Comissão de Saúde, tem interesse em colocar emendas. Nesse aspecto, eu estou com o Luiz, a gente acho que não precisa votar o projeto hoje, mas tem o meu apoio. Terá o meu apoio em relação ao voto. E não só essa pauta é importante, não só essa pauta é urgente. A gente trata aqui sobre uma pauta simples, que parece simples, que já teve uns 3, 4 vereadores que fizeram o requerimento. Uma lombadinha lá, uma faixa elevada lá na Virgínio Conte. Ué, é urgente. Também salva a vida. Também salva. E precisa de atenção. Precisa de urgência. O vereador faz requerimento, faz outro requerimento, faz requerimento, outro faz requerimento, outro faz requerimento, e a gente não é atendido. Mas precisa ser atendido. Tem que ser atendido em todas as pautas, porque o que é importante? A pauta que o prefeito traz agora aqui,
Não, a pauta que os vereadores trazem. Cada vereador aqui representa uma parcela. Cada vereador aqui representa o seu bairro, a sua comunidade. Então, acho que a gente tem que ter um olhar de urgência para as pautas que essa casa traz. Então, eu digo isso porque a gente precisa ter realmente seriedade. Se há necessidade de um tempo para estudar, se o vereador entendeu que há uma necessidade para estudar, eu acho que está tudo certo. E também não teria problema, o vereador Amaral fala, vai botar na rede social, se eu fosse contra, botaria, e pronto, não tem nada, porque eu vou botar na rede social, grandes coisas que vai botar na rede social. Se tem o seu posicionamento, vai pelo seu posicionamento. Se acha que deve botar na rede social, põe na rede social, não tem problema nenhum. Agora, particularmente, sou a favor ao projeto, tenho o meu apoio, só que precisa de tempo para a gente colocar as emendas e discutir o projeto. Era isso, presidente. Com a palavra, o vereador do PL, doutor Luiz Fontana. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses, cumprimentar o nosso prefeito, vice-prefeito e os secretários que estão acompanhando. Realmente, o que o vereador Juarez acabou de falar é muito importante. Nós somos uma casa legislativa e a gente precisa valorizar a nossa casa. Simplesmente, como outros projetos já passaram aqui com urgência, que tem a necessidade de urgência. Este projeto, em relação à internação compulsória, todo mundo aqui concorda, todo mundo aqui é favorável. A gente sabe o quanto é importante. Eu já tive pessoas próximas a mim que tiveram a necessidade de ter uma internação compulsória e realmente o resultado foi muito bom. Claro que foi pago, pessoas que tinham condições e lutaram para conseguir essa internação. Mas aqui nós estamos falando das pessoas mais necessitadas que não têm as mesmas condições com que as pessoas que eu conheço tiveram. Então a gente sabe o quanto é difícil. Então nós somos favoráveis a isso. Mas eu vim aqui falar que realmente nós temos que valorizar a nossa casa legislativa. Não adianta o vereador vir aqui dizer, expor que vai botar na rede social quem for contrário, porque ninguém vai ser contrário ao projeto. Nós queremos que tramite da forma correta. Por que o projeto foi apresentado no mesmo dia que vai ser votado? Para mim, isso tira e desvaloriza nós, vereadores. Quando vocês votaram contra o meu projeto de notificação de violência, que é algo importantíssimo, que também ajudaria nesse projeto que está sendo agora votado, que vai ser possivelmente votado hoje, eu não expus vocês nas redes sociais dizendo, olha, a base do governo vetou o meu projeto. Eu não fiz isso, porque cada um que tem a sua opinião. Cada vereador tem o direito de lutar pelo seu direito de defender as suas próprias pautas. E ficar expondo os outros, isso é muito grave. Quantos erros já tivemos aqui de outros vereadores, a gente foi lá expôs nas nossas redes sociais, a gente não expôs ninguém aqui. Porque aqui cada um tem a liberdade de falar. Porque nós estamos vendo o que está acontecendo no STF, o que está acontecendo a nível nacional, que as pessoas estão sendo censuradas, cerceadas do seu direito de falar. E nós aqui como vereadores também temos que ter o nosso direito de falar. Nós temos que ter direito de pegar um projeto tão importante esse, o projeto está muito bem feito pelo prefeito Vaguinho, porém a gente tem que discutir detalhes, a gente tem que colocar emendas. Esse projeto não vai deixar uma semana a mais, uma a menos, vai prejudicar as pessoas, porque ele já existe. Esse projeto foi feito pelo antigo vereador pastor Jair, então hoje ele só vai ser modificado em alguns pontos. Então as pessoas de vulnerabilidade já têm um projeto que as ampara. Nós não vamos estar aqui atrapalhando a vida de ninguém, prejudicando a vida de ninguém. Nós estamos aqui para votar e fazer o trâmite correto. Ser vereador e ser capacho de prefeito, isso é muito fácil. A gente não pode ser capacho de ninguém, a gente tem que fazer o trâmite correto. Então não vem dizer que nós, vereadores, vamos votar contra um projeto. A gente não vai votar contra projeto nenhum. Mas nós queremos valorizar a nossa profissão, que é tramitar, colocar emendas. A emenda vai ser rejeitada, ok, mas foi tentado. E sim, o projeto vai ser valorizado e vai ser aprovado. Então não podemos tirar aqui a nossa capacidade de ser vereador. O trâmite correto, que já vários projetos aqui passaram de forma com urgência, dispensa de pareceres, não teve esse projeto que vocês querem votar hoje, não teve, a casa não analisou ainda, não fez um parecer. Como assim não vai ter um parecer da nossa casa? Então o nosso jurídico da casa não serve para nada? Nós, vereadores, não servimos para nada? Então aqui, nada de proselitismo, nada de ficar fazendo marketing para a rede social, porque nós somos favoráveis sim a esse projeto, mas nós queremos ser valorizados como vereadores. Obrigado, presidente. Vereador do PL, vereador Nicola Martins. Cede o seu tempo para o vereador Obadias. Vereador Obadias Berano, você dispõe de 7 minutos. Querido presidente, senhor presidente, meus cumprimentos. Cumprimentar
os membros da mesa diretora, os demais vereadores que aqui estão, em especial também hoje o prefeito Vaguinho, que está conosco, o vice-prefeito Salésio Lima. Muito importante a vinda do nosso prefeito, do vice-prefeito, dessa casa, até assistindo a nossa sessão. Cumprimentar também os secretários que aqui estão. Estou enxergando ali o secretário David, secretária Dude. Meus cumprimentos, demais que estão acompanhando, o doutor José, o procurador do município. Bom, a gente está ouvindo aqui, eu tinha alguns destaques aqui para ser adotado ou falado aqui. Eu iria falar muito sobre o movimento de ontem, que aconteceu no Brasil, nas principais capitais. O vereador Ademir detalhou algumas situações aqui, que é a grande luta nossa, enquanto cidadão brasileiro, buscar a nossa liberdade, lutar por ela. E eu defendo, sim, o fora Xandão. Eu defendo, sim, também o fora Lula. E foi citado aqui, vereador que frequenta a igreja, que votar contra esse projeto, isso foi direto a mim. Vocês podem ter certeza que foi, que bem na hora que eu estava entrando, veio essa questão pessoal. É muito pior ainda, porque sabem que eu sou dessa pauta. O prefeito Wagner ligou para mim, como ligou para todos os vereadores, falou: eu defendo essa pauta. Eu defendo. O vereador Juarez colocou aqui, o pastor Jair era o vice-presidente aqui dessa casa. Defendemos com muita força isso, essa questão da internação compulsória. Eu falei: não, estou com o senhor nessa pauta, a gente defende essa pauta, estamos juntos. O que eu não esperava é que seria já hoje, prefeito, que seria nesse dia de hoje. Então, quando fala assim, o vereador que votar isso aqui, ainda mais da igreja, não, pior é vereador que apoia a elogia previdente de esquerda. Isso é pior ainda, que apoia ideologias esquerdistas. Isso é pior. A gente tem que fazer uma análise do que estamos falando aqui em cima e ter responsabilidade do que nós estamos falando. Eu tenho muita responsabilidade de posicionamento. Não me ameace, por favor. Ah, vou botar o teu nome lá, vou expor. Expõe. Vai lá expor. Eu sou um homem de 41 anos, um pai de família, responsável, com caráter. E caráter você não encontra na esquina. Caráter você traz de berço. Então não vem fazer ameaça que vai expor para o teu público, vai para a rede, põe na minha cara na rede social, que vai estar me ajudando a divulgar muito mais essa cara bonita que eu tenho. Por favor. Perdão, prefeito, está expondo dessa situação, né? Não precisava disso. Não necessitava disso. A gente queria um debate tranquilo. Eu concordo com o projeto. O projeto está nas minhas mãos. Está aqui, nas minhas mãos. O que se tem aqui é um debate que sempre foi dito aqui por muitos de nós, inclusive a gente defendeu isso há algum tempo na legislatura passada, foi debatido isso muitas vezes. Poxa, vamos dar tempo para discussão, vamos dar tempo para colocar uma emenda. Eu tive um projeto agora dos garagistas que não me deram sequer a oportunidade. Está aqui o senhor viu? Sequer me deram a oportunidade de colocar a emenda. Poxa, deixa eu propor para o debate, essa casa é casa de debate. Vamos conversar, vamos debater, cada um tem a sua posição. Um vai ser contra, outro vai ser a favor. Está tudo certo, está tudo certo. Não vai alterar em nada, mas vai ter a possibilidade de provocar o debate. O debate, eu sou obrigado a concordar com o vereador Luiz, nessa circunstância. Então fecha essa casa. Para que regimento interno? Para que nós pagarmos então um procurador? Então fecha a casa. Não precisa de debate. Nesse aspecto, eu concordo. Tem projetos que, de fato, prefeito, tem que ser, de fato, avançado. Vamos avançar, vamos discutir com um pouco mais de urgência. Mas a gente está recebendo um projeto na sexta-feira. Eu não esperava que seria hoje já. A gente foi protocolado sexta-feira, líder? Sexta-feira, né, líder? Sexta-feira, eu consegui pegar esse projeto hoje em minhas mãos, está aqui. Concordo, repito, concordo. Votarei favorável ao projeto. Você não tem como votar contra uma pauta dessa. Gente, tem mãe chorando. O prefeito foi para a rua, ele viu, ele sentiu na pele. Tem pai chorando. Eu sou pastor evangélico. Está aqui no meu celular, prefeito. Pessoas que no domingo, lá de Santa Luzia, já me mandaram mensagem. Minha irmã está impossível, não tem controle mais, porque as drogas de fato matam. Todo mundo recebe esse tipo de pauta. Só que a gente precisa discutir um pouquinho, dar essa oportunidade para a gente discutir. Dá essa oportunidade para ser debatido aqui,
né? Precisa ser urgente. Passa nas comissões, como já passou, a gente acelerou alguns passos na comissão, não foi, líder do governo? O senhor testemunha? Projeto, aceleramos, passamos na educação, passamos ali. Todo mundo teve a oportunidade de ofertar e de fazer o seu debate como vereador, tendo o seu mandato. Vou botar uma emenda, bota a emenda, foi reprovada, mas trouxe para o plenário para ser debatido. Daqui o vereador Salésio, foi vereador o vice-prefeito Salésio. Não é pessoal, por favor, não estamos aqui apontando, não é isso. O senhor sabe o quanto, o senhor defendia isso também, a gente conversava muito sobre isso. É uma questão de sensatez, pensar e fazer valer os ofícios que nós temos, o ofício que nós temos, de verear, de vereador, mas de propor, vereador Marquinhos. Você está aqui, o senhor é do direito, do advogado, o senhor que é o príncipe do Morro Estevão, de dar oportunidade para a gente fazer o debate. É apenas isso. Mas, deixo aqui, votarei favorável ao projeto, senhor presidente. Lamento, assim, a questão de não ter uma... Até para proteger, eu falei para o senhor já algumas vezes, alguns projetos, é importante ter o parecer da casa, até para proteger-nos do que estamos votando aqui, o parecer, mesmo sendo opinativo desta casa, do procurador desta casa, para até nos proteger essa casa, proteger a mesa diretora, proteger os vereadores. É uma forma que nós temos de caminhar, não por cima de navalhas, mas por cima de pavimentação jurídica. Então, essa é a minha fala, e com certeza, prefeito, terá o meu apoio nesse projeto, mas nessa questão do governo, com muito respeito, eu falo isso aqui, trato isso, que a gente poderia dar um espaçozinho para quem quiser propor uma emenda, propor um debate mais acalorado. Obrigado. Vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado. Presidente Márcio, muito boa noite, que bom tê-lo de volta. Aos colegas vereadores, muito boa noite. Público que nos assiste nas redes sociais e em casa. Um cumprimento especial ao prefeito que nos acompanha, ao vice-prefeito, à secretária Dude, ao secretário David. Secretária Dude, fica lá, porque a senhora tem demonstrado um olhar, junto com o prefeito Vaguinho, muito sensível às causas que são de transformação social. Eu que sou da escola da deputada Ada De Luca, que há muito tempo liderou a Secretaria de Justiça e Cidadania, que foi exemplo de ressocialização, vereador Obadias, em Santa Catarina, Criciúma agora dá um exemplo. A maior contribuição que essa casa pode dar nesse debate é aprovando hoje sem debate, com dispensa de pareceres, inclusão na ordem do dia que o líder veramente vai fazer, porque a cada dia que passa, é uma mãe que chora, é um pai que bota o joelho no chão, é uma irmã que ora pelo irmão, que vergonhosamente anda pelas ruas, atrapalhando o cidadão criciumense que quer produzir, o cidadão criciumense que vai à escola, o cidadão criciumense que dia a dia sai de casa para buscar o seu sustento. E, vereador Daniel, tem uma frase do jurista Rui Barbosa, que ele fala que de todas as criaturas injustiçadas, por mais ínfima que seja ela, o que me transmuda, o que me tira a paciência é a hipocrisia. Essa casa comparar um projeto de lei como esse, que verdadeiramente busca salvar a vida, acolher, ressocializar, foi comparado com um requerimento de lombada, que também salva a vida, é bem verdade, mas que, resguardadas as proporções, não se comparam. Uma coisa não liga a outra. Nós estamos falando diretamente de uma vida que a cada minuto, que a cada hora a mais que fica na rua, coloca em risco a sua vida, da sua família e dos seus familiares. É indiscutível que o debate é bom, ele ajuda a construir, mas temas como esse, quando o Poder Executivo se coloca à disposição para resolver definitivamente, como cidades como Chapecó, São Miguel do Oeste, Blumenau, São José, Florianópolis, já tem legislação específica para isso. E Criciúma,
que de frente para o futuro, sem virar as costas para o passado que nos trouxe até aqui, comece a olhar para frente verdadeiramente e enfrentar o problema de face a face, que é essa questão de morador de rua. Não adianta ir para a rádio, para a rede social, dizer que o problema de morador de rua precisa ser resolvido, fazer discurso para agradar suas bolhas políticas, mas quando é para decidir, quando é para botar o dedinho no computador, com subterfúgio, com óbice, meu querido procurador, a quem eu aproveito o ensejo para renovar votos de estima e consideração, coloca a culpa no debate. Ora, quanta hipocrisia! Vagabundo é vagabundo, e gente decente é gente decente, e a gente precisa ressocializar quem quer ser ressocializado. E quem não quer, a internação compulsória está aí para resolver o problema de fato. Muito obrigado. Vereador do Republicano, vereador Aldinei Potelec. Presidente, é sempre difícil de falar depois do vereador Marcos Machado por conta da sua eloquência aqui na tribuna, mas eu quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente, os colegas vereadores, vereadoras, o nosso prefeito Wagner, né, vice-prefeito Salésio, a secretária Dude, secretário David, o procurador também, e todos aqueles que acompanham esta sessão através das redes sociais. Bom, esse PS 60, que trata da internação compulsória, involuntária, ele é um tema bastante importante, especialmente aí como recém-morador do bairro Pinheirinho, especialmente, aquela região necessita muito da intervenção e, muitas vezes, compulsória, como se propõe esse projeto. Foi falado aqui da valorização, que nós temos que valorizar a Câmara de Vereadores. Eu já falei nessa tribuna que nós precisamos valorizar a Câmara de Vereadores. Ora, senhores vereadores e vereadoras, quando o prefeito, o vice-prefeito, sua equipe de governo sai lá do Paço Municipal e vem a essa casa conversar com os vereadores, pedir, explicar o projeto aos vereadores e pedir a aprovação dos vereadores, isso não é valorizar essa casa? Isso não é reconhecer o valor desta casa, o quanto que essa casa é importante para que as políticas públicas funcionem dentro do município? Foi falado aqui que não há parecer da casa. Tem sim. Se os senhores consultarem aí no sistema, tem o parecer jurídico da casa, dando pela legalidade e constitucionalidade do projeto. Foi falado aqui, de repente, de colocar emendas. Ora, o vereador tem a liberdade de colocar as emendas. Artigo 180 do nosso regimento interno diz que as emendas podem ser colocadas, inclusive, na sessão, desde que alcançado as assinaturas necessárias para isso. Então, existe, muitas vezes, muita falácia por parte de alguns colegas vereadores, e aí, essa tribuna, eu repito, e esse horário aqui, horário político, é para isso, pode-se falar o que quiser, o vereador tem liberdade para isso, mas é importante tratar esse tema com profundo respeito, que ele é necessário ser tratado, e responsabilidade. A internação compulsória, ela é uma necessidade para que a gente possa fazer com que a cidade de Criciúma e que a gente possa dar uma resposta enfática, de fato, para aqueles que são dependentes, né, químicos. Então, senhor presidente, colegas vereadores, senhor prefeito, conte com este vereador para aprovação dessa matéria. Obrigado, vereadores. Seguimos o horário político com a vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Deputada. 5 anos. Muito boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores. Eu esperei 5 anos para poder subir aqui e dizer que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Acabou de ser anunciado. Então, presidente, quero subir aqui para, além dessa notícia, poder falar outras coisas. Dizer que, primeiro de tudo, que a democracia é uma delícia e que, no fim das contas, promove ambientes como esse. E também dizer que o oportunista é uma pessoa muito bem definida, como aquele que tem aptidão para se aproveitar de circunstâncias, episódios, condições, e, aliás, com memória bastante curta. É verdade. Mas eu quero me ater ao impacto político e econômico
para Santa Catarina fundamental, porque daqui 2 dias, presidente, deve começar a valer o tal do tarifaço do Trump. Mas antes mesmo dele valer, e levando em consideração que mais de 700 itens que vão ficar de fora desse tarifaço não são os itens catarinenses. Diga-se de passagem, a Fiesc publicou uma pesquisa com as exportadoras catarinenses e, veja, vereador, 70% delas já estão anunciando que seus pedidos foram derrubados. 72% já anunciam que haverá muito em breve demissões. Metade delas já está referenciando que cairá o seu faturamento em 30%. Então, eu tenho dito aqui que ser omisso diante de uma circunstância como essa, presidente, é, sobretudo, negligenciar e, primeiro, virar as costas para Santa Catarina. E veja, mais tarde continuaremos o debate que começamos na semana passada, a partir do requerimento do vereador Potelec, que fala justamente sobre o tarifaço. O vereador estava aqui dizendo sobre a pesquisa que a Fiesc publicou essa semana e o impacto econômico que Santa Catarina vai sentir. Quero chamar a atenção para esse assunto, vereadores, porque virar as costas para esse tema, negligenciar e, sobretudo, subir em trio elétrico, em caminhão de som, para defender prisão de presidente da República e nunca subir nessa tribuna para se posicionar contra o presidente de outro país que prejudicará o seu estado e a sua cidade é, acima de tudo, uma irresponsabilidade. Subir aqui cheio de ego, com o peito muito estufado, vereador, para dizer que quer que os ritos sejam reivindicados, quer reivindicar os ritos dessa casa, quero muito bem lembrar que a esses oportunistas cabe o tempo, que é implacável como as pessoas. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida à vereadora Gorete Borolli. A minha questão de ordem, senhor presidente, é para mandar condolências para a família da senhora Jane Francisco da Silva, que faleceu ontem à noite. Atendido de plano, vereadora. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir José Honorato. Vereadores, questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, a minha questão de ordem também é para mandar mensagem de condolências para a família de José Manuel Honorato. Atendido de plano, vereador. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolas Martins. Presidente, fizemos um acordo entre os vereadores ali fora, e aí, obviamente, se os presidentes das comissões respectivas tiverem interesse de fazer, o vereador Neto e o vereador Luiz Fontana, de suspender a sessão para as comissões se reunirem e analisarem o projeto, e isso acontecendo, seríamos favoráveis à inclusão na ordem do dia. Conversamos sobre isso ali fora e fizemos um acordo nessa linha. Aí cabe a decisão dos presidentes das comissões pertinentes. Trago isso como comunicação inadiável, por isso a questão de ordem. Ok, vereador. Então, o recado, na realidade, para os presidentes de comissões. Questão de ordem cedida ao vereador Luiz Fontana. Então, mas aí... Questão de ordem, presidente. Eu, como presidente da Comissão de Saúde, gostaria da suspensão da sessão para podermos fazer uma sessão da Comissão de Saúde e Direitos Humanos, para podermos debater esse projeto e depois, posteriormente, incluirmos na pauta do dia hoje. A sessão está suspensa por até 5 minutos.
Reabertos os trabalhos, solicito agora para que a secretária faça a leitura das matérias. Requerimento de número 501/2025, autor Aldinei João Potelec. Continua em discussão, escrito o vereador Ademir Honorato. Envio de expediente ao excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores e ao excelentíssimo senhor ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviço, solicitando informações e providências sobre as ações que vêm sendo adotadas pelo governo federal diante da ameaça da aplicação de tarifa unilateral de 50% de produto brasileiro exportado aos Estados Unidos, com previsão de entrada a vigor a partir do dia 1º de agosto. Lembrando que o requerimento 505/25, adiado da última sessão extraordinária, continua em discussão, ressaltando que já discutiram os vereadores Aldinei Potelec, Daniel Formentin, Giovana Mondardo, Marcos Machado e Gorete Baroli, nossos vereadores, que já discutiram. Está inscrito o vereador Ademir Honorato. Então, vereador, com a palavra, em discussão, o projeto. Desculpa, o requerimento. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, como nos assiste aqui em casa. Até eu pediria que o vereador Aldinei Potelec desse uma chegada aqui, porque eu tenho que ter autorização dele para fazer uns pedidos. Vereador Aldinei, vem cá. Bom, pessoal, já como esse documento aqui muito importante, vai ser mandado para 2 ministros, né, do Comércio Exterior e também Desenvolvimento. Então, o que acontece? Eu até preparei alguns documentos aqui para que, de repente, oferecesse, logicamente, vereador Aldinei, esse requerimento seu aqui, como está sendo mandado para pessoas, os ministros de Desenvolvimento e Comércio Exterior, eu queria que, de repente, pudesse colocar mais um item, além daquele questionamento, que eu também sou contra o tarifaço de 50%, vai prejudicar eu, a minha família, todo mundo, nós todos estamos sendo prejudicados por isso, pela falta do mínimo de pudor do nosso governador federal, governo federal não quer discutir, que é o que está acontecendo. Mas, então, e falando nisso, já que vou mandar para os ministros aqui, que coloque também assim, para que, de repente, dê uma olhadinha nos impostos. Hoje, nossos impostos no Brasil, os carros são os impostos mais caros do mundo, 44%, o mínimo cobra 22%. Aqui, vai para o comércio exterior para também que ajude, para ele discutir e baixar esses impostos. Outro ponto também que podia ser mandado, que é para botar o FPM, que, enfim, está para ser detonado aqui, para evitar que essa queda do FPM que está para acontecer aos municípios, que vão sucumbir, vão morrer, baixou, isso aí vai dar o cão. Então, para que o nosso ministro, desenvolvimento, para que lute com isso também, para não deixar acontecer. Outro ponto aí, o IOF, como muito bem falado, planejamento para diminuir. Estava lá 1 ponto e pouco, alguma coisa, está para 3, isso aí ferra com nós todos. Então, mandar também esse mesmo pedido para o nosso ministro, esse mesmo pedido, já que é muito importante, para que ele também discuta isso, para que ele baixe o IOF também. Um outro ponto muito importante, que também a gente viu, para o nosso ministro pegar a olhar, desenvolvimento, de 2023 para cá, já teve 24 impostos que foram criados novos. Então, para que nosso ministro, ilustre ministro, que ele também faça isso, que ele lute para reduzir, para retirar esses impostos, para que ele vá lá realmente fazer valer e debaixe, que tire esses 24 impostos também. É o trabalho dele como ministro, não só aceitar. Certo? Outro ponto, tarifaço é ruim mesmo, não tem condições. Mas aqui essa notícia, Venezuela ignora acordo, passa a taxar os produtos do Brasil em 77%. Mas aqui é o imposto do bem, Então, o presidente do Comércio Exterior lá, nosso ministro, para que, de repente, peça, para que vá lá discutir também, ministro do Comércio Exterior, vereador, para baixar. Outro ponto também, para que o nosso ministro do Comércio Exterior, certo, que ele vá discutir lá na Europa, na OTAN, está aqui, eles estão propensos a taxar o Brasil em 100%, por certos produtos que não, estão querendo taxar em 100% e não está se falando nada. Nem OTAN, nem nada aqui, Venezuela, todo mundo calado, estão só preocupados com esse 50% do Trump, que é ruim mesmo, e é muito ruim. Então, eu queria que, de repente, se você pudesse, vereador, peço a tua
né, o requerimento é seu, para que, de repente, nós pudéssemos colocar esses 6 itens aqui, que são justos. Está aqui, estamos falando, para reduzir o imposto sobre os veículos, sobre o FPM, o IOF, para que esses ministros façam esse trabalho. Então, eu queria ver se você deixasse para a gente pegar, fazer o pedido e incluir. Pode. Uma baita parte, senhor. Até eu queria que a nossa menina da secretaria estivesse aqui. Vereador, obrigado pela parte. Acho que os itens que Vossa Excelência traz são de fundamental importância para a economia do nosso país. Eu penso que nós podemos fazer e eu me proponho a isso, vereador, fazer um requerimento à parte, em conjunto com Vossa Excelência, especificamente sobre esses itens que Vossa Excelência traz. Haja vista que esse requerimento que nós estamos discutindo, ele trata especificamente da taxação proposta pelos Estados Unidos. Então, eu concordo sim com Vossa Excelência que os temas que Vossa Excelência trouxe são de fundamental importância, mas sugiro que nós possamos construir, me proponho a isso, construir um requerimento em conjunto, elencando esses temas. Mais exterior, é isso, né? Isso, exatamente, elencando esses temas que Vossa Excelência traz. Então, nós pedimos pelo menos 2 aqui. Do tarifaço de 77% da Venezuela, podíamos encaixar ele, pelo menos, e o da Europa. Podíamos colocar pelo menos esses 2 itens. Os outros deixamos interno. Se assim a senhora aceitar, eu vou pedir a questão de ordem. Então, tá. Aguardo a sua questão de ordem. Muito obrigado pelo seu presente. O requerimento continua em discussão. Vereadores, alguém vai discutir o requerimento? Havendo mais quem queira discutir. Questão de ordem cedida ao vereador Adinei Potelec. Tá. Presidente, essa questão de ordem é para atender o pedido do vereador Ademir, que é sobre dois pontos específicos que possa ser incluído nesse requerimento. A questão da taxação, né, da Venezuela, que supostamente ela decidiu taxar as importações brasileiras em 77%, e também a possibilidade da Europa poder taxar em 100% as importações brasileiras. Então, se essas duas propostas do vereador Ademir pudessem ser colocadas nesse requerimento também. Em votação, a inclusão dessas duas pautas no requerimento 505/2025. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Luiz Fontana. Presidente, eu gostaria de enviar condolências para o seu João Raichaski, faleceu sábado, 101 anos, um casal, a esposa também tem a mesma idade, e é uma pessoa que era muito saudável, muito ativa, e tanto que o velório dele estava lotado, né? Só abaixo dele tem mais de 160 pessoas que continuaram a linhagem dele. Então, gostaria de enviar condolências. Atendido de plano, vereador. E a questão de ordem, presidente? Questão de ordem cedida ao vereador Luiz Fontana. Queria também enviar condolências, faleceu há 1 hora, o seu Inácio Mizejeski. Eu fui no aniversário dele sábado, 95 anos, saudável, pessoa feliz, jogava canastra sem usar óculos, uma pessoa muito saudável e infelizmente acabou de falecer, é o pai do meu padrinho. Então gostaria de enviar condolências, morador de São Simão, uma pessoa ilustre que todo o bairro adorava. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa dos pareceres das comissões permanentes do projeto de lei do Executivo, PS 60/2025, que institui o Programa Municipal de Internação Involuntária de Dependentes Químicos e de pessoas com transtornos mentais no município de Criciúma e de outras providências. Ressalto que a assessoria jurídica da Casa opinou pela legalidade e constitucionalidade. O pedido de dispensa de pareceres de todas as comissões do PS 60 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4 votos contrários. Aprovado com 4 votos contrários.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Solicito a inclusão na ordem do dia do projeto de lei do Executivo PE 60/2025. Pedido da inclusão na ordem do dia desta sessão está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. 1, 2, 3, 4 votos contrário. Rejeitado o projeto para a ordem do dia desta sessão. Indicação de número 372/2025, autor Antônio Manuel. Colocação de tela de proteção e traves no campo de futebol localizado na rua Imigrante Casagrande, esquina com a rua José Jovino de Olindo, ao lado do CIA FASC Carlos Piazza, bairro Pinheirinho. Indicação de número 373/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de abrigo de parada de ônibus, bem como a reinstalação de placas indicativas do ponto de ônibus na rodovia Narciso Dominguini, de frente ao número 1468, bairro São Domingos. Requerimento de número 506/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Desde janeiro de 2023 até o presente data, quantos pacientes de fisioterapia foram atendidos mês a mês? Especificar por clínica conveniada e pelo município, unidade de saúde, clínicas do município e Santa Luzia, mensalmente. Quantos foram pagos por clínicas mensalmente nesse período? Quanto foi pago por sessão nesse período? Como é feita a distribuição dos pacientes para as clínicas? Como é feita a divisão por especialidades, neuro, orto, pélvica, traumato, vestibular e pediatria? Encaminhar todos os editais de fisioterapia desde 2023 até a presente data. Quantos fisioterapeutas estão atendendo como físio no município? Qual é o número atualmente de pacientes na fila? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 374/2025, autor Aldinei João Potelec. Adoção de medidas de monitoramento e articulação em apoio às empresas exportadoras diante da possível imposição de tarifa pelos Estados Unidos. Indicação de número 375/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa da rua Clemente Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação de número 376/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa à rua Maria Elédia Giasse Rosso, localizada no HG, bairro Quarta Linha. Indicação de número 377/2025, autor Valmir D'Agostinho. Revitalização da rua Imigrante de Luca, bairro Pinheirinho. Requerimento de número 507/2025, autor Valmir D'Agostinho. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe algum estudo ou projeto para a revitalização da rua Caçador, no bairro Comerciário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 508/2025, autor Aldinei João Potelec. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações. Cópia da íntegra do processo licitatório que originou o contrato número 1/2025, firmado entre a Fundação Municipal de Saneamento Básico de Criciúma, FUNSAB, e o Consórcio Limpeza Pública Criciúma, com valor de R$ 29.640.000. Cópia da íntegra do contrato, acima mencionado, com todos os seus anexos, eventuais aditivos firmados até a presente data. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 509/2025, autor Valdeci Bittencourt. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto para o recapeamento asfáltico e colocação de placas de sinalização
bem como a limpeza de Boca de Lobo nas seguintes ruas: Rua Jaraguá do Sul, Boa Vista, Avenida dos Italianos, bairro São Francisco, Rua São Francisco do Sul, bairro Boa Vista, Rua Pedro Antunes Madeira, Boa Vista. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 510/2025, autora Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente à Celesc, Central Elétrica de Santa Catarina, solicitando que seja realizado estudo técnico visando a melhoria da rede de baixa tensão utilizada para o fornecimento de energia elétrica às residências, comércios e pequenas indústrias no bairro Mina do Mato e Naspolini. A solicitação se justifica diante de relatos de instabilidade no fornecimento de energia, oscilações e quedas frequentes, que vem gerando transtorno à população, comerciantes e pequenas empresas locais. A melhoria na qualidade da rede de baixa tensão é essencial para garantir segurança, continuidade no fornecimento e prevenção de danos a equipamentos. Solicita ainda que, se em caso de resposta positiva, seja informado o prazo estimado para a execução do estudo e eventuais intervenções. Em caso a resposta seja negativa, requer-se que seja apresentada justificativa técnica fundamentada para o deferimento do pleito. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 511/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Requer-se à mesa ouvir no plenário de forma regimental o envio de expediente ao Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, DETRAN, solicitando a realização de estudo técnico e administrativo visando a implementação de uma portaria normativa que oriente as instituições credenciadas responsáveis pelo recolhimento e guarda de veículos apreendidos quanto à utilização de lacres ou fitas de segurança nas portas, porta-malas e outros compartimentos dos veículos no momento da apreensão e durante o período em que estiver nos pátios sob custódia. Tal medida visa garantir a integridade patrimonial dos veículos, previndo danos, furtos, extravios de objetos pessoais e peças, além de oferecer maior transparência e segurança jurídica tanto para os condutores quanto para os órgãos responsáveis pela fiscalização e guarda dos bens apreendidos. Ressaltamos que, embora essa prática já seja adotada em alguns estados ou por iniciativa pontual de empresas credenciadas, não há uma padronização oficial em Santa Catarina, o que abre margem para dúvidas e eventuais reclamações por parte dos cidadãos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 512/2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há planejamento para a retirada de fragmentos como pedaços de lajotas deixados na área do parquinho durante a revitalização da Praça Abel Colli, no bairro Comerciário. A solicitação visa garantir a limpeza e a segurança do local, considerando que os materiais remanescentes da obra podem apresentar risco de acidentes, principalmente para as crianças que utilizam o espaço para lazer. Além disso, questiona-se sobre a possibilidade de reposição e complementação da areia na caixa do parquinho. Em caso de resposta positiva, requer-se a gentileza de informar o prazo estimado para execução das ações. Caso a solicitação não possa ser atendida, que seja apresentada justificativa. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 513/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe estudo técnico elaborado para a implementação da mão única na rua Fausto Antônio Marques, conforme foi debatido em audiência pública com os moradores do bairro Nova Esperança. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Daniel Formentim. Senhor presidente, esse requerimento ele vem de encontro à nossa audiência pública realizada lá na Vila Nova Esperança. O Executivo participou através da Diretoria de Trânsito, da Superintendência de Trânsito.
A comunidade votou, vai ser a maior mão única na cidade de Criciúma. Quase 1,5 km. Porque aquela comunidade, vereador Daniel, entendeu que é importante porque traz segurança. Porque a unidade de saúde fica na Rua Fausto, o centro comunitário, a Igreja Católica, a Assembleia de Deus, que vai fazer 85 anos, é uma das igrejinhas mais antigas aqui do município, ali na Vila Esperança. Ela tem aproximadamente aí uns 50 anos, aquela igrejinha lá. A Igreja Assembleia de Deus, né? O centro, o campo de futebol, a escola. Então, a comunidade, ela votou, porque entende que precisa de segurança. A gente deu outros encaminhamentos, o vice-prefeito estava presente, a Rua do Meio, que é a Rua Rodrigues, vai ser asfaltada, vai haver uma sinalização. Mas, por enquanto, é isso para os moradores. Mas os logados que estão na frente da escola, infelizmente, por enquanto, a gente não vai conseguir a segurança. Mas já fico contente da mão única, que não vai ter atropelamento. O meu mandato é comprometido com as pessoas. Vereador Marquinhos, a comunidade estava em peso, vereador Obadias, deveria ter umas 80 pessoas, porque 65 assinaram a lista de presença. Então, é isso. Esse foi um encaminhamento que foi dado lá na audiência pública. A segurança. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação número 378/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Pavimentação asfáltica na Rua Imigrante Benedete, bairro Pinheirinho. Requerimento 514/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte: há projeto para ampliação do CI de Bosque, localizado no bairro Dem Bosque? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 515/2025, autora Gorete Correia Boaroli. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há intenção de implementar melhorias na sinalização viária no entorno da instituição do bairro da Juventude, considerando o intenso fluxo de crianças, adolescentes, jovens e famílias que acessam diariamente o local, no período das 6h30 às 18h30. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 516/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: 1. Qual a justificativa técnica para o crescimento estimado de aproximadamente 75,8% na arrecadação de IPTU em relação à Lei Orçamentária Anual a 2025? 2. Houve atualização da planta genérica de valores? Ou previsão de alteração nas alíquotas de um imposto? 3. Caso tenha havido atualização na PGV, favor encaminhar cópia do estudo técnico e dos critérios utilizados para a revisão dos valores venais. 4. Está prevista a redução ou a extinção de isenções, desconto ou incentivo que impactam a receita no IPTU? 5. Qual a previsão de variações do número de imóveis lançado para a cobrança de imposto em 2026? 6. Quais ações estão programadas para justificar o aumento expressivo das receitas de multas de IPTU, que passaram de 2 milhões para 2025 para 7,9 milhões em 2026? 7. Há alguma política de inadimplência em função do crescimento da cobrança? 8. Como será garantida a transparência e a comunicação à população sobre os reajustes que motivaram esse aumento significativo? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Nicola Martins. Presidente Amaral, nobres colegas, a gente recebeu na casa, na semana passada, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a minha surpresa, ao ver a Lei de Diretrizes Orçamentárias, num aumento significativo de expectativa de arrecadação de IPTU de 85 milhões para quase 130 milhões no ano que vem. Um aumento assustador e que não é o crescimento vegetativo da população. Não é, obviamente não é. Isso deve
ser um precedente para que logo depois venha para essa casa um projeto de lei de aumento da alíquota ou de revisão da planta genérica de valores. Por isso que eu faço esse questionamento. Porque das duas umas, se foi um erro esse valor apresentado, aí a gente precisa fazer o ajuste aqui na casa da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas se não foi um erro, eles precisam apresentar a justificativa. Na semana passada, a secretária Marluce esteve nessa casa e falou para nós sobre a LDO, mas eles não falaram em momento nenhum desse aumento significativo. Até porque, e aí faço aqui a meia-culpa, não solicitamos a eles as receitas por categoria para o ano que vem. Foi um erro nosso também, mas talvez um erro que fez com que eles percebessem, opa, eles não estão de olho. Mas sim, nós estamos de olho. E eu quero entender. Por quê? Porque um aumento de mais de 50% na expectativa de arrecadação do IPTU é totalmente contrário a que o próprio prefeito falou na eleição. Ele falou, aumento de taxas e impostos, não. Está aqui. O prefeito apresentou isso. Então, eu quero saber se realmente segue esse entendimento do prefeito em relação ao aumento de impostos e taxas. Aí na tela, para quem está nos acompanhando, está o gráfico que eu apresentei e que mostra o crescimento na expectativa de arrecadação. Em azul, a expectativa de arrecadação, em verde, a arrecadação real que o município teve. Então, a gente vê que tem uma frustração na arrecadação muito grande já, nos últimos 4, 5 anos. No entanto, a gente vê uma expectativa de arrecadação crescendo substancialmente em 2025, chegando em 2029 a quase 190 milhões de reais. Isso de acordo com o PPA. Então, é algo que a gente precisa compreender melhor, até para antecipar um possível projeto de lei que possa vir para essa casa de aumento de IPTU e desde já me posicionando. Se o projeto vier a essa casa, já conta com o meu voto negativo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, com a palavra o vereador Daniel Fomentin. Senhor presidente, o requerimento pertinente, é sempre bom a gente ter as informações. Aí subir na tribuna, né, fazer a firula, que faz parte também da política, nos tempos de rede social, parece que diminui esse legislativo. Agora, quem aqui é a favor de aumento de imposto? Mas ninguém. A gente quer cobrar daquele que não paga, tanto é que a gente aprovou um refis aqui nessa casa e a gente falou, é momento de a gente beneficiar o pagador, aquele que paga certinho os seus impostos. Tem que se ater ao tema, vereador. Eu estou me atendo à minha linha de raciocínio. Agora, fazer a previsão e dizer que o prefeito... Gente, mãe de Ná, aqui agora virou uma sessão espírita que a gente, né, com todo o respeito, eu me expressei equivocadamente, mas para prever o futuro, o cartomante, alguma coisa assim, olha, não é intolerância, e todo mundo sabe que não foi o meu falar de agredir uma outra religião, entendeu? Agora, de querer fazer as previsões do futuro ou antecipar as discussões, olha, todo respeito, faça-me favor, né? Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 379/2025, autora Gorete Correia Boroli. Pavimentação asfáltica na rua Irmã Valmir Orsi, bairro Santa Augusta. Indicação de número 380/2025, autor Aldinei João Potelec. Substituição de lâmpada dos postes de iluminação pública localizado na rua João Spiller, de frente ao número 277, bairro Tereza Cristina.
Indicação de número 381/2025, autor Aldinei João Potelec. Substituição de lâmpadas dos postes de iluminação pública localizada na rua João Spiller, de frente ao CRAS Tereza Cristina, bairro Tereza Cristina. Requerimento de número 517/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe no prazo regimental se existe um estudo ou planejamento visando o aumento do número de horários das linhas de ônibus em direção à área industrial do bairro Linha Batista, especificamente no período das 7 às 17. Em caso afirmativo, que o respectivo estudo seja enviado a esta Casa Legislativa. Se já em caso negativo, que seja informada as razões. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Miri D'Agostinho. Senhor presidente, boa noite, aos demais vereadores, todos nos acompanham esta noite. Eu fiz questão de vir mais uma vez falar com referência a esse tema. Já falei no horário político, onde participamos na última quinta-feira, a entrega de moção de aplauso do vereador do Luiz Fontana, e foi lá para nós uma palestra, vereador Badias. O senhor da empresa e mais o Anselmo colocando toda a parte de infraestrutura, de levantamento, aquilo que tem feito para a nossa cidade, a geração de emprego e renda, aquele empresário visionário, empreendedor, que tem trazido pautas importantes para a nossa cidade. E lá na nossa visita ele colocou que uma das dificuldades da empresa era os horários de ônibus lá. E no dia seguinte eu procurei o prefeito Wagner Espíndola, onde ele veio a Setup também, uma empresa com 4.000 funcionários, que aprovamos uma lei de incentivo fiscal nessa casa aqui, e lá tratei esse assunto com o prefeito Vaguinho, ele colocando que o Frank Robert, presidente da SIC, também tinha cobrado, e por isso, no dia de manhã, às 9 horas, iremos lá juntamente com a diretoria de trânsito para tratar essa pauta tão importante que o vereador Luiz Fontana chamou de seu requerimento. Então, quero parabenizar o vereador Luiz Fontana, que esse tema já está bem encaminhado e que possamos juntos encaminhar cada vez mais solução para a cidade de Criciúma com referência à geração de emprego e renda. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, a palavra com o vereador Luiz Fontana. Eu pensei que o vereador ia para a rua, vereador. Desculpa. Presidente, como o vereador Miri já mencionou anteriormente, nós fomos entregar a moção de aplauso a Cristal Copo sexta-feira ao Anselmo Freitas e o seu filho Augusto, e realmente vimos o quanto é importante termos empresários que pensam e valorizam a nossa cidade. Aquela região da Linha Batista era uma região que não tinha uma infraestrutura boa, era uma região, podemos dizer assim, solitária, e com o apoio de vários empresários, eles valorizaram e empreenderam naquela região. Algumas ruas feitas próprias pelos empresários. Então, mas eles falaram de um problema que eles têm grave, que é a linha de ônibus. A gente sabe que não é simples aumentar a linha de ônibus, tem que ter tudo um estudo, mas realmente a gente viu a necessidade, porque só naquela empresa da Cristal Copo são mais de 600 funcionários, né? E fora as outras empresas todas que tem ali, que geram milhares de empregos e milhares de pessoas que possivelmente utilizariam o sistema público para poder se deslocar. Então, nós gostaríamos realmente de saber o estudo, o que a prefeitura pensa e pretende em relação àquela região para valorizarmos, aumentarmos o número de linhas. Pelo que eles falaram, são poucas, e isso dificulta com que as pessoas utilizem o ônibus e tenham que ir com seus próprios carros. Isso acaba encarecendo, né, para todos os funcionários, e isso muitas vezes até atrapalha a contratação de funcionários. Eles têm um problema de contratação hoje, boa parte das empresas, e um dos maiores problemas realmente é a linha de ônibus. Então, gostaríamos de saber se o Executivo pretende agilizar e favorecer aquela região que gera muitos empregos. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 518/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que envie a esta Casa Legislativa, no prazo regimental, a relação de todos os alvarás emitidos no período de 2018 até a presente data em nome da empresa Duda Produções Limitada, com a devida identificação da natureza dos eventos e que se referem,
a relação dos ISS quitados também pela respectiva empresa, referente aos box stands comercializados às lojas participantes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 519/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se há projeto de melhorias na sinalização, fiscalização, iluminação e limpeza na região da rua SD 2701009, bairro Sangão. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, o público nos assiste aqui e em casa. Pois bem, esse local que nós temos ali na rua João Sirimbelli, indo para o Sangão, tem uma rua nova que foi aberta que sai direto na SC. Então é uma rua que era muito antiga, enfim, está lá de estrada de chão, no momento não pode ser pavimentada porque está dentro da CP do Carvão, mas isso é uma outra história. O que nós queremos fazer ali? Hoje, a maior parte de caminhão, bitrem, carga pesada, está indo a uma parte pela parte centralzinha do Sangão, que é uma rua estreita, lajota, foi botado asfalto em cima, então estou acabando com toda aquela região ali, devido ao bitrem de 60, 70 toneladas passando ali. Só porque as placas são pequenas, ainda não dá muito para ter a visibilidade. Então, já tem placa dizendo que não pode acima de 10 toneladas. Ou seja, estamos pedindo a fiscalização, o cuidado para que botem as placas maior e que realmente faça para que os caminhões sigam para aquela região ali, em vez de passar pelo centro, né? Da mesma forma, também pedimos para que, de repente, o município peça para a parte da cooperativa que passa ali, que passe uma rede, que se coloque iluminação pública ali. Pelo seguinte também, está tendo muito depósito de lixo, as pessoas estão passando ali e jogando, largando. Então, esse pedido que aquela comunidade está fazendo na região ali do Sangão, para realmente resolver isso aí. Então, é isso aí. Peço a aprovação do requerimento, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 382/2025, autor Ademir José Honorato. Instalação de placa denominativa na rua Fernando Rosso, localizado HG, bairro Quarta Linha. Indicação de número 383/2025, autor Ademir José Honorato. Repintura da faixa de pedestre localizada na rua Vitor Meirelles, ao lado da Academia Repflu Centro. Indicação de número 384/2025, autor Aldinei João Potelec. Notificação do proprietário do terreno localizado na rua João José Tristão, ao lado do número 155, bairro Santa Luzia, a fim de que realize a roçada e a limpeza. Indicação de número 385/2025, autor Aldinei João Potelec. Poda das árvores localizada na rua João Batista Rita, especificamente na calçada entre a Escola João Fraceto e o CAPS AD, bairro Santa Luzia. Requerimento de número 520/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, que informe a esta Casa Legislativa: 1. Há possibilidade de priorizar junto à Secretaria Municipal de Saúde o atendimento com médico especialista neurologista aos estudantes da rede municipal de ensino que, conforme diagnóstico pedagógico realizado pelos professores, apresentam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem ou limitações específicas e que já foram devidamente encaminhados, mas ainda aguardam consulta? Se sim, qual o prazo específico para qual demanda? Se não, qual a justificativa? 2. É possível disponibilizar profissionais da área de psicologia para a realização de uma anamnese destes estudantes nas escolas? Este documento é frequentemente solicitado pelos neurologistas para avaliação clínica e elaboração de relatório diagnóstico. Se sim, qual o prazo? Qual o plano específico para tal demanda? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Questão de ordem cedida. Está em processo de votação. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade.
Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, essa questão de ordem é para convidar todos os colegas vereadores, já entreguei nas mãos dos colegas, para a participação da sessão especial em homenagem aos 65 anos de fundação da Associação Beneficente Abadeus, que vai acontecer nessa quinta-feira, às 19 horas, lá na SIC. Todos os colegas vereadores estão convidados. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Vereadores, a sessão será suspensa por até 2 minutos para alinharmos a situação pertinente a esta casa. Reabertos os trabalhos, seguimos com a ordem do dia. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Legislativo PL 59/2025, de autoria do vereador Ademir José Honorato, que denomina Rua Lourdes Cadillac Macan. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhando a matéria diretamente para a deliberação do plenário. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, que será realizada no Rio Maina, a caráter itinerante, no dia 6 de agosto, não, desculpa, no dia 5 de agosto de 2025, terça-feira, no horário regimental, mas é o horário de 19 horas. Sessões itinerantes, horário regimental das 19 horas. Uma boa noite a todos e até amanhã.